E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal WD Projetos. O meu nome é Wellington e no vídeo de hoje eu trago para vocês o projeto de um relógio digital com microcontrolador PIC controlado pela frequência da rede elétrica. Esse daqui vai ser o último vídeo do ano. Eu já adianto que vai ser um vídeo longo, pois se trata de um projeto um pouco mais complexo e será um vídeo meio que corrido. Não vai dar para me explicar ele com extrema precisão o seu funcionamento, né? Pois deveria ser um projeto dividido em vários vídeos. Quem não gosta de vídeo longo pode estar aí fazendo uma pausa, né? Para assistir uma parte agora e uma parte depois. Porém, apesar de ser um projeto um pouco mais avançado, ele vai atender aí quem está iniciando na eletrônica e quem já é um pouco mais avançado. Muito bem, deixa eu pegar aqui a câmera. No vídeo aqui, vocês podem perceber uma oscilação entre os dígitos do relógio. Isso acontece porque a câmera não consegue captar a imagem como nós vemos a olho nu, tá entendendo? E por isso que no vídeo vocês percebem esta oscilação. E eu tentei aqui ajustar a câmera, até modifiquei o programa do PIC, né? Aí na parte teórica, o PIC ele tá com o ProScale, né? No timer 0 de 1 para 4, e eu tive que baixar para 1 para 2 para poder aumentar a velocidade da multiplexação dos dígitos. E mesmo assim a câmera ela consegue detectar essa oscilação. Mas olhando a olho nu, nós conseguimos, ou melhor, nós vemos que nós temos, melhor dizendo, a impressão que todos os dígitos estão acesos ao mesmo tempo. Porém aqui na câmera ela não consegue captar isto. Muito bem, aqui está o projeto já montado e funcionando. Daqui a pouco no final do vídeo eu vou mostrar ele finalizado, né, na caixinha e tudo mais. Muito bem. Os displays aqui eu fiz com LEDs, né, que eu removi de um pisca-pisca. Vai aparecer a imagem bem aqui no canto, né, do pisca-pisca que eu utilizei. É um pisca-pisca que eu comprei no camelô. Ele vem sem LEDs. Eu acabei queimando esses segmentos aqui, então eu removi esse para cá e ficou sem. Porém aqui não vai ligar enquanto não for acima de 9 horas. Muito bem. Uma coisa que eu esqueci de falar, esses LEDs eles são de alto brilho. Aqui eu lixei eles para eles ficarem difusos. Muito bem. Nós vamos agora para o computador para vermos a parte teórica, né, do nosso projeto, vermos o circuito elétrico dele e vermos também o programa do microcontrolador PIC. E em seguida a gente volta aqui para a bancada para estar visualizando melhor as placas desmontadas e vamos fazer aqui, né, atuar nos ajustes do relógio e comprovar o funcionamento do despertador também, tá entendendo? E tudo mais. E também no final do vídeo vamos ver ele montado na sua caixinha metálica. Vamos agora para o computador, ver a parte teórica e a gente já volta aqui. Segura aí que eu já volto. Muito bem pessoal, aqui está o circuito elétrico do nosso projeto. É um circuito elétrico simples, ele aparenta ser complexo devido à quantidade de LEDs e transistores que possui. Mas na prática ele é bem semelhante aos circuitos elétricos de relógios que vimos aqui no canal em vídeos anteriores. Ele utiliza como controlador o microcontrolador PIC 16F628A. Deixa eu dar um zoom aqui para vermos melhor. Muito bem. Aqui está o microcontrolador PIC 16F628A que vai controlar todo o circuito. Aqui na porta RB0 temos o pino de interrupção externa que recebe o clock da rede elétrica. A rede elétrica, né, a frequência da rede elétrica de 60 Hz, ela é bem estável. E com isso a gente consegue ter um relógio bem preciso. Não chega a ser 100% preciso, mas é bem próximo aí do padrão comercial. Aqui o nosso circuito ele inicia aqui pela fonte, né, de alimentação dele. Ele recebe aqui o sinal da rede elétrica. Aqui nós temos uma chave liga-desliga. Na prática eu não vou utilizar, mas eu coloquei assim mesmo no projeto. Aqui nós temos um fusível de proteção. Se ligarmos o transformador na rede de 220 volts, utilizamos um fusível de 100 mA. E se ligarmos na rede elétrica de 110 volts, utilizamos um fusível de 120 mA.
Aqui nós temos uma chave seletora dupla de 110 volts e 220 volts, né? Aquela chave que seleciona a rede elétrica. E aqui nós temos o transformador isolador rebaixador de tensão. O que eu estou utilizando no meu projeto, ele é de 9 volts para meio ampere ou 500 mA. O modelo que eu estou utilizando, ele possui dois enrolamentos no primário, dois enrolamentos de 110 volts. Ligando eles em paralelo, conectamos o transformador à rede elétrica de 110 volts. E ligando os dois em séries, conectamos o transformador à rede elétrica de 220 volts. E aqui no secundário temos a tensão de 9 volts por meio ampere, a tensão alternada, que aplicamos aqui a um retificador em ponte feito com diodos retificadores 1N4007, que retifica a tensão alternada para uma tensão contínua pulsante, que é filtrada aqui pelo capacitor C1 de 680 microfarads. Ele filtra o ripple da fonte. E esse capacitor aqui é um capacitor poliéster de C nano que vai filtrar espúrios de alta frequência que possa passar aqui, né, do retificador. Temos mais um capacitor aqui de filtro para ajudar no ripple de 220 microfarads, um capacitor 100 nano, né, de desacoplamento de entrada para o regulador LM7805 e um capacitor 100 nano de desacoplamento de saída para o regulador LM7805. O regulador LM7805 vai regular uma tensão de aproximadamente 10,5 volts para 5 volts. Então aqui teremos dois pontos de tensão. A tensão de 10,5 volts será utilizada para alimentar os LEDs que formam o display do nosso projeto. E a tensão de 5 volts será utilizada para alimentar os circuitos digitais ou circuitos lógicos. Como os circuitos lógicos eles consomem bem pouco, nem será necessário utilizar dissipadores de calor aqui no nosso regulador. Aqui ainda no transformador, né, nós pegamos um dos seus fios e conectamos um diodo retificador, um N4007 ou equivalente. Ele vai retificar, né, essa tensão alternada para uma tensão contínua pulsante em um retificador de meia onda. Nós temos aqui, deixa eu pegar a caneta, nós temos a tensão, né, do transformador, que é uma tensão que possui uma onda senoide, né, é uma tensão pico a pico, né, ela possui o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, que vai passar aqui pelo retificador, que vai retificar, né, essa senoide aqui, ó. Ele simplesmente vai cortar o semiciclo negativo dela. E vamos ter isso aqui, ó. Uma onda contínua pulsante. Deixa eu fazer mais bonito aqui. Ficou meio feio. Assim, ó. Ele simplesmente mata o semiciclo negativo, deixando apenas o semiciclo positivo. Assim temos uma onda contínua pulsante de aproximadamente 10 volts aqui. Aplicamos essa tensão contínua pulsante a um divisor de tensão que vai dividir, né, essa tensão, e vamos ter aqui uma tensão fixa de aproximadamente 12 volts que vai passar por esse transistor de BC548 que funciona como drive. Ele vai dar um ganho de corrente e de tensão também, e essa tensão aqui ela vai aparecer aqui próxima de 5 volts, né, em contrafase, né. Em seguida aplicamos, né, essa mesma tensão contínua pulsante que está aqui, aplicamos ela a uma porta NAND de um circuito entregado 4093 que possui características Schmitt-Trigg. Esse tipo de circuito integrado ele recupera, né, sinais analógicos para os níveis digitais, ele restaura sinais analógicos para os níveis digitais. Esses circuitos integrados que possuem características Schmitt-Trigg. Ou seja, essa onda contínua pulsante vai se tornar uma onda quadrada. Uma onda quadrada perfeita, né? Com um pico de 5 volts. Ficou feio de novo. Deixa eu corrigir aqui. Ficou feio. Mas eu acho que todo mundo já entendeu o que eu quis dizer aqui. Vamos ter aqui essa onda quadrada aqui, né, de 60 Hz, né? Lembrando que a frequência da rede elétrica é 60 Hz. Então essa senoide aqui é 60 Hz, essa tensão contínua pulsante é 60 Hz e a nossa onda quadrada é 60 Hz.
Em seguida, aplicamos esse sinal quadrado em uma segunda porta NAND do mesmo circuito entregado 4093, ligado nessa configuração aqui, ó. Aplicamos o sinal a uma de suas entradas e a outra entrada aplicamos ao nível de tensão de 5 volts do regulador, para dar um ganho de corrente. Então temos aqui, né, na saída a nossa onda quadrada de 60 Hz, que vai ser aplicada à porta RB0 do PIC, né, que é o pino de interrupção externa. E toda vez que houver uma borda de subida, o PIC vai identificar uma interrupção externa. Aqui nós temos um resistor de carga de 10K, que vai, né, que também é um resistor de pull down. Ele vai garantir nível lógico baixo toda vez que tiver nível lógico baixo o nosso sinal, e nível lógico alto toda vez que for para nível lógico alto. Esse circuito entregado 4093, ele possui 4 portas NANDs. 2 não serão utilizadas, então aterramos as suas entradas para que não fique flutuando e causando interferência no circuito. Os pinos de alimentação, né, do 4093 é o 7, o GND, e o 14 é o VCC. Estão conectados a 5 volts, né, do nosso regulador. E aqui temos um capacitor de desacoplamento para o nosso 4093. Aqui no PIC, né, no nosso PIC, o PIC 16F628A, nós temos o capacitor de desacoplamento de 100 nano e um resistor de 2K2 para o pino de Master Clear, que pode ser até 10K também. As portas RB0, RB1, RB2, as portas RA0, RA1, RA2, RA3 e RA4 serão entradas para conectarmos os botões, que são esses daqui, ó, conectados a resistores de pull-up. O primeiro botão vai mostrar no display o relógio ou o despertador. O segundo botão vai ativar ou desativar o alarme. O terceiro botão vai iniciar o ajuste do alarme. O quarto botão vai iniciar o ajuste do relógio e o quinto botão irá fazer o ajuste de ambos. E eles serão conectados aqui às portas da porta RA0 à porta RA4 do PIC. Aqui nós temos um cristal de 4 MHz e 2 capacitores de 22 picofarads que formam o clock do PIC. E aqui nas portas RB do PIC, né, a porta RB0 será a entrada, ela irá receber o nosso clock aqui, né, da rede elétrica, para poder controlar o nosso relógio. Isso a gente vai ver lá no software, entender melhor no software. RB1 e RB2 não são utilizados aqui. RB3 será o buzzer, né, que irá tocar. Nós temos aqui um buzzer de 5 volts conectado a um transistor BC547 como driver e um resistor de 1K de polarização de base. Ele irá tocar bem com um tom bem semelhante aos despertadores comuns, né? Ele vai tocar 4 vezes, dar uma pausa, tocar 4 vezes, dar uma pausa. A porta RB4 é o blink, né? Que são aqueles 2 LEDs que irão ficar piscando, indicando os segundos. Que no nosso caso eu coloquei 8 LEDs. 8 LEDs ligados em série aqui, ou melhor dizendo, 2 LEDs em série em paralelo com 2 LEDs. Em série com 2 LEDs em paralelo com 2 LEDs. Conectado a tensão de 10 volts, aqui nós temos um resistor de 100 ohm e um transistor BC337. Atenção para esse detalhe, é o 337, pois ele possui maior corrente de coletor, até 800 mA. E aqui nós temos o resistor de polarização de base de 1K. Ele é conectado aqui, como eu falei, à porta RB4 do PIC, que vai ficar piscando, indicando os segundos. A porta RB5 é o clock dos registradores de deslocamento. A porta RB6 é o pino de chave dos registradores de deslocamento. E a porta RB7 é o pino de dados dos registradores de deslocamento. Os registradores de deslocamento são o 74HC595, que já vimos aqui no canal em vídeos anteriores. O primeiro registrador, né, eles estão ligados em série, em cascata. O primeiro registrador irá controlar os segmentos dos displays. O último aqui, né, o sétimo bit do primeiro registrador irá controlar o dígito 1. No segundo registrador, o bit A, o bit B e o bit C irão controlar os dígitos 2, 3 e 4. O bit D irá controlar o LED verde, que é esse LED bem aqui, ó. Ele irá acender toda vez que nós ativarmos o alarme. Ele vai acender para indicar que o alarme está aceso. Nós temos aqui o BC337 também, um resistor de 330 ohm,
Aqui está errado, ó. 330 ohm. E um resistor de 10K, de 1K de polarização de base. LED verde ligado à tensão de 10 volts. O bit E do segundo registrador de deslocamento irá ligar ao LED amarelo. O LED amarelo, esse LED bem aqui, ele vai ligar toda vez que o relógio mostrar o alarme, seja durante o ajuste, seja quando o alarme tocar. É um BC337 também, resistor de 330 ohm, mais uma vez está errado aqui, 330 ohm, e um resistor de 1K de base, de polarização de base para o transistor, e ele também é ligado à tensão de 10 volts. Os bits F, G e H do segundo registrador não são utilizados. Muito bem, vamos agora para os displays. Os displays, né, são displays do tipo cátodo comum, que eu fiz utilizando LEDs. O segmento A, G e D são 3 LEDs ligados em série. Os segmentos A, ou melhor, os segmentos B, C, E e F são 3 LEDs ligados em série e o quarto em paralelo com o terceiro. Todos os cátodos são interligados, independente de cada display, e é conectado também ao BC337 aqui com resistor de 1K de polarização de base. Esse transistor aqui ele vai controlar os dígitos, né? Ele vai ligar e desligar o display. E aqui nós temos os segmentos A, B, C, D, E, F e G aqui, ó, que são os segmentos comuns do display de 7 segmentos. Todos os displays, né, os 4 displays, esses segmentos estão interligados entre si. E para controlar os dígitos dos displays, né, os segmentos, melhor dizendo, para acender cada segmento, eles são ligados à tensão de 10 volts. Então utilizamos essa configuração aqui, ó. Nós temos um transistor BC547 que vai receber o sinal do registrador de deslocamento. Por exemplo, aqui o segmento A, ele satura esse transistor aqui, né? Nós temos aqui um resistor de 1K de polarização de base e um resistor de 10K de coletor aqui de pull-up. Quando saturado, ele conecta a base do BC557 aqui, né, do segundo transistor, a nível lógico baixo, que faz com que ele venha a saturar. Temos também um resistor de 1K de polarização de base também para o 557 aqui, ó. E quando ele satura, né, ele liga aqui, né, o segmento do display à tensão de 10 volts aqui, ó. E temos aqui um resistor de 100 ohm, limitador de corrente para alimentar os LEDs do display. Essa configuração, pessoal, eu vi no canal WR Kits do Wagner Rambo. Eu vi um vídeo que ele fez, né, como controlar displays gigantes. No caso, ele utilizou um display comercial grande e eu utilizei aqui o display que eu fiz com LEDs. Então, com essa configuração aqui, ó, nós conseguimos controlar os segmentos desse display e de outros displays grandes, né? Então, mais uma vez, né, mandamos o sinal para o BC547 que saturando o BC557 que faz liga, né, o segmento do display à tensão de 10 volts. E fazemos o mesmo para todos os segmentos aqui dos displays, né? Todos eles dessa mesma forma. E de explicação do circuito do nosso projeto é apenas isso. Entendendo? Como vocês puderam ver, ele é um circuito simples, bem semelhante ao circuito de relógios que vimos nos vídeos anteriores. A única diferença é que ele será controlado pela frequência da rede elétrica e não somente pelas interrupções do pique. Dessa forma teremos um relógio quase que 100% perfeito, tá entendendo? Como eu disse, não será 100% perfeito, mas será o mais próximo possível do comercial. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos.
Muito bem, agora nós vamos para o compilador para ver o programa do nosso PIC e entender como é que o seu relógio vai funcionar sendo controlado pela frequência da rede elétrica. Muito bem, pessoal, eu estou aqui no compilador e aqui está o programa do nosso PIC. Ele foi escrito no compilador XC8 utilizando a IDE MPLBX da Microchip. Deixa eu minimizar esses quadros aqui para vermos melhor. Primeiramente aqui configuramos os fuses do PIC, cristal osciladora cristal de baixa frequência, Power of Time e Master Clio habilitados e os demais desabilitados. Bibliotecas do projeto, né? Duas bibliotecas padrões da linguagem C e uma biblioteca padrão do compilador XC8. Cristal, né? Valor do cristal de 4 MHz. Protótipo das funções. Uma função para multiplexar os displays. Uma função para contagem do relógio. Uma função para mostrar valores no display. Uma função para leitura dos botões. Uma função para ajustar o relógio. Uma função para ajustar o alarme. Uma função para tocar o buzzer e uma função para acionar o alarme quando houver coincidência do alarme com a hora. Então esses são os protótipos das funções. Definição de hardware: botão 1, botão 2, botão 3, botão 4 e botão 5 ligados às portas RA0, RA1, RA2, RA3 e RA4. Aqui são os botões do nosso projeto. O buzzer ligado na porta RB3, os LEDs que piscam ligados na porta RB4, o pino de clock na porta RB5, o pino de chave na porta RB6 e o pino de dados na porta RB7. E aqui a gente controla os registradores de deslocamento. Função para controle do registrador de deslocamento. Nós já vimos aqui no canal em vídeos anteriores mais de uma vez, né? Várias vezes, então não vou explicar novamente aqui no vídeo para que ele não fique muito longo. Ele já está muito longo, inclusive. Então vamos pular essa função aqui. Variáveis globais do projeto. Um vetor de 10 posições. Cada posição, o valor que será mostrado no display, né? Os segmentos do display que vai mostrar os números de 0 a 9. Uma variável auxiliar para o timer 0, uma variável auxiliar para o timer 1, uma variável auxiliar para o timer 2 e uma variável auxiliar para ajudar a multiplexar os displays. Uma variável para contagem da frequência da rede elétrica, uma variável para armazenar o valor 2 segundos, uma variável para armazenar o valor 2 minutos, uma variável para armazenar o valor das horas. Uma variável para armazenar o valor das horas na função de multiplicação dos displays e uma variável para armazenar o valor dos minutos na função de multiplexação do display. E 4 variáveis para armazenar o valor dos dígitos do display. 4 bits, né? Um para auxiliar nos LEDs que vão estar piscando. Uma para auxiliar na hora de piscar os displays. Toda vez que a gente for fazer o ajuste do alarme ou do relógio, os dígitos vão piscar. Uma variável, um bit para auxiliar na hora de tocar o alarme, né, de acionar o alarme, e uma para auxiliar na hora de desligar o buzzer. Uma variável auxiliar para armazenar o valor que será mostrado no display, se vai ser o relógio ou se vai ser o alarme. Uma variável para armazenar as horas do alarme, uma variável para armazenar os minutos do alarme. Uma variável auxiliar para ajudar a ajustar o relógio e uma variável auxiliar para ajudar a ajustar
o alarme. E essas daqui são as variáveis globais do nosso projeto. Avançando, função de interrupção, já vou explicar elas. Função principal, void main, desabilita os comparadores internos, configura o timer 0 com prescaler de 1 para 4 e configura o pino de interrupção externo para detectar uma interrupção por borda de subida. Habilita as interrupções globais, timer 0 e interrupção externa e carrega o conteúdo do timer 0. Timer 1 inicia desligado com o prescaler de 1 para 1 e carregamos o conteúdo, né, mais significativo e menos significativo do timer 1, que é um timer de 16 bits. Ele inicia desligado e só liga quando pressionamos os botões de ajuste do alarme ou do relógio. Ele vai ser responsável por fazer os dígitos piscarem. Timer 2, port scaler e prescaler de 1 para 1. Zera o conteúdo do timer 2, né? Ele inicia zerado. E o PR2 ele inicia em 100. Registrador TRIS-A, todo o port será entrada. TRIS-B apenas RB1 será entrada. RB2 e RB3 também não serão utilizados, então podemos utilizá-los como entradas também. Vou até colocar aqui, inclusive. Eles podem apenas RB0, RB1 e RB3 é entrada, o restante saída. Eles não vão ser utilizados, RB2, perdão. Eles não serão utilizados, então podemos configurar como entrada. O buzzer inicia e desligado, certo? Ele só vai tocar quando houver comparação entre alarme e hora. Os bits, né, do blink, do alarme, do buzzer também eles iniciam em 0 aqui. No loop infinito, chamamos a função do display, que mostra os valores no display, e testamos o bit do alarme. Quando ele for igual a 1, tocamos o alarme. Caso contrário, mantemos o buzzer desligado. Agora vamos para a interrupção. As outras funções funcionam na interrupção. Interrupção do timer 0, testamos se houve estouro do timer 0. Se sim, zeramos sua flag e recarregamos o conteúdo do timer 0. Zeramos sua flag para iniciar uma nova contagem e recarregamos o seu valor. E recarregamos o valor do conteúdo do timer 0. E aqui nós temos um período de tempo de aproximadamente 800 microsegundos. Incrementamos a variável do timer 0, a variável auxiliar CNT0, né? Quando ela for igual a 2, significa que estamos em um período agora de 1,6 microsegundos aproximadamente, ou melhor, 1,6 milissegundos aproximadamente. Quando isso for verdadeiro, zeramos o seu valor para iniciar novamente a contagem e chamamos a função que faz a multiplexação dos displays. E assim, com o timer 0, controlamos os nossos displays. Vamos agora na função entendê-la. Função multiplex faz a multiplexação dos displays. Testamos se a variável auxiliar aux1 é 1, pois iniciamos ela em 1. Bem aqui está, ó. Iniciamos em 1. Se é 1, mudamos para 2 para torná-la falsa e enviamos 0 para os registradores de deslocamento. Ele vai estar limpando aqui o primeiro registrador de deslocamento, entendendo? Pois enviamos apenas um valor de 8 bits, ele vai limpar esses segmentos aqui, ó. Ou seja, se houve algum resto de valor que enviamos para o display, né, ele limpa para poder enviarmos novamente. Em seguida, digit 1 será igual a vel 1,
dividido por 10. E assim calculamos o valor da dezena das horas. Certo? Fazemos mais um teste aqui dentro do nosso if, no if aqui conjugado. Testamos se vel 1 é maior que 9. Se for maior que 9, significa que estamos mostrando 10 horas para frente. Então, ligamos o dígito 1 e enviamos o valor de dígito 1 do dígito através do vetor num, que é o nosso vetor aqui de 10 posição, né? Enviamos o seu valor. Ou seja, ele vai ligar o dígito 1 e vai mostrar o valor dele. Caso contrário, desligamos o dígito 1 e enviamos o seu valor mesmo assim. Ou seja, ele só vai mostrar o valor no dígito se tivermos em 10 horas em diante. Se for menor que 10 horas, nós apenas enviamos o valor do dígito, mas ele não aparece. Ou seja, quando tivermos de 0 hora a 9 horas, né, o dígito 1 vai estar desligado para ajudar no consumo, né, diminuir o consumo do nosso circuito. E de 10 horas em diante ele vai estar ligando. Finaliza o primeiro if aqui. Caso contrário, se aux1 for igual a 2, pois mudamos para 2 aqui, aux1 será igual a 3, né? Mudamos para 3 para torná-la falsa novamente e enviamos 0 para limpar os segmentos do display novamente. E pegamos dígito 2, né? Será igual a vel1, o resto da divisão por 10, né? O restante dessa divisão aqui. E calculamos as unidades, né, das horas aqui. E fazemos mais um if. Se realcheck for igual a 3 ou tmrcheck for igual a 3, nós enviamos cblk para o nosso dígito, que é esse dígito aqui, ó, e ele vai piscar, ele vai ficar piscando, pois se um desses três aqui for verdadeiro, um desses dois aqui, ó, significa que nós estamos ajustando as horas ou ajustando o alarme. Então precisamos enviar esse valor aqui para ele ficar piscando, mais o valor do dígito 2, entendeu? Assim ele vai piscar enquanto nós ajustamos o relógio ou o alarme. Caso contrário, apenas ligamos o dígito e enviamos o seu valor, entendendo? Lembrando que ele só vai piscar quando essa afirmação aqui, né, essa condição for verdadeira. Aí ele vai piscar e nós vamos ajustar o seu valor. Ou, se não for verdadeiro, ele vai apenas ficar mostrando o seu valor. E fazemos a mesma coisa aqui para o dígito 3, né? E para o dígito 4. No dígito 5, se aux1 for igual a 5, mudamos para 6 e testamos se a ALR é 1. Se for 1, nós ligamos o dígito 11, né? Esse bem daqui, ó, que vai estar ligando o LED verde. Significa que nós pressionamos o botão e ativamos o alarme. E ele acende. Caso contrário, ele desliga. E no último if aqui, se for igual a 6, quando mudamos para 6, ele volta a ser 1 e reinicia o ciclo. E testamos se tmrcheck é maior que 0 ou dispmod é igual a 1. Significa que estamos ajustando o alarme ou estamos mostrando o alarme no display. Então ligamos o dígito 13, que é esse dígito aqui, né, e acionamos o LED amarelo, para indicar que estamos trabalhando no alarme no momento. Caso contrário, desligamos este bit. E dessa forma a gente faz a multiplexação dos nossos displays aqui no nosso projeto. Entendendo? O segundo dígito bem aqui, ó, né? realcheck e tmrcheck será igual a 3.
piscamos o dígito 3, 2, melhor dizendo. Real check e TMR check igual a 2, piscamos o dígito 3. Se for 1, piscamos o dígito 4. Ou seja, toda vez que formos fazer o ajuste, ele vai começar por aqui, vai piscar, depois pisca aqui e depois pisca aqui. Esse aqui não pisca. Entendendo? Eu não coloquei, mas vocês podem estar colocando. E essa é a função que faz a multiplexação do nosso display. Vimos isso aqui no canal em vídeos anteriores, né? Só que a diferença é que aqui nós fizemos essa sacada, né? Desligamos o dígito 1 e piscamos o dígito toda vez que formos a fazer o ajuste. Voltando agora para a interrupção. Interrupção externa. E bem aqui está o segredo para controlar o nosso relógio. Testamos se o pino de interrupção externa é 1. Se for 1, significa que houve uma interrupção externa. Significa que o nosso pino aqui, né? RB0 do PIC, ele identificou uma interrupção externa. Ele identificou uma borda de subida aqui, né? De low para high. Quando isso for verdadeiro, nós zeramos a sua flag para testar novamente se houve outra interrupção externa. E incrementamos a variável auxiliar CNT_HZ, né? Incrementamos ela de 1 em 1. Quando ela for igual a 30, zeramos ela e testamos novamente. Por que 30? A frequência da rede elétrica, como já disse, ela é de 60 Hz. O período é 1 sobre isso. 0,01666 infinitamente 7 milissegundos. Entendeu? Vezes 30 é igual a meio segundo. Então, a cada meio segundo, eu vou inverter o valor de blink, que é o meu bit. Ele vai estar alternando entre 0 e 1, 0 e 1 em um período de meio segundo. Toda vez que ele estiver em 1, for 0 e voltar para 1, passou o período de 1 segundo que eu preciso para controle do meu timer. Lembrando que esses bits aqui, né, eles só podem ser o 0 ou 1. Aqui é o nosso blink. E quando isso for verdadeiro, chamamos a função do relógio. Vamos agora na função do relógio. Função do relógio bem simples. Testamos se blink é 1. Se blink for 1, toda vez que ele for 1, eu vou incrementar os meus segundos. Somente quando ele for 1, ou seja, ele está em 1, ele se tornou 0 e voltou a ser 1. Então eu incremento o meu segundo. Se segundo for maior que 59, passou-se 60 segundos. Eu zero segundos e incremento de 1 em 1 minutos. Quando for maior que 59, passou-se 60 minutos. 0 minutos incrementa horas de 1 em 1. Quando horas for maior que 23, passou-se 24 horas ou 0 horas e repito todo o ciclo novamente. E esta é a função do relógio que já vimos aqui também no canal em vídeos anteriores de projetos de relógios. Muito bem. Voltando aqui para a interrupção, temos agora a interrupção do timer 1. O período do timer 1 é de aproximadamente aí 1 segundo, né? Vocês podem estar fazendo o cálculo. Eu não vou fazer o cálculo aqui porque eu já mostrei em vídeos anteriores como é que se faz, né? E senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o período aqui do timer 1 é de 1 milissegundo. Então eu incremento a variável auxiliar do timer 1. Quando ela for igual a 100, passou-se 100 milissegundos. Eu zero o seu valor para testar novamente. E inverto o valor de CBLK, que é o meu segundo bit aqui, ó. CBLK ele vai estar invertendo a cada 100 milissegundos e é ele que vai fazer o meu dígito piscar. Entendendo? Toda vez que eu ajustar
que eu clicar no botão de ajuste do relógio ou do alarme, eu vou ativar o timer 1 que está desligado, e essa condição aqui, né, se elas forem verdadeiras, né, aí eu vou estar enviando CBLK para o meu dígito que eu vou trabalhar, e ele vai piscar o dígito a cada 100 milissegundos, entendendo? E é só para isso que vai servir aqui o timer 1, apenas para estar piscando o dígito toda vez que a gente for fazer o ajuste. Quando não for, ele vai estar desligado. Então, timer 1 incrementa a variável, quando for igual a 100, passou 100 milissegundos, zero o seu valor e inverto o CBLK para piscar o meu dígito. Caso contrário, desligo o timer 1. Interrupção do timer 2. Testo se houve interrupção do timer 2, se houve zero. Aqui no timer 1 eu faço a mesma coisa, esqueci de falar. Testo se houve a interrupção do timer 1, se houve zero a flag do timer 1 e recarrego o conteúdo do timer 1. Conteúdo mais significativo e conteúdo menos significativo. Faço meu teste, houve a condição, for verdadeira, inverter o valor aqui, e caso contrário, eu desligo o timer 0 se não estiver ajustando nenhum alarme e nenhum relógio. Timer 1 e o timer 2 mesma coisa. Testo se houve interrupção, se houve zero a flag para testar novamente e recarrego o conteúdo do timer 2 e do PR2. E aqui eu faço a minha condição. Aqui eu tenho aproximadamente 100 microsegundos. Tá entendendo? 100 microsegundos o período do timer 2. E eu incremento a variável do timer 2 quando for igual a 10. Né? Temos então um período de 1 segundo aproximadamente. 1 segundo. Eu zero o seu valor para iniciar um novo teste e chamo a função dos botões para poder ler os meus botões. E o timer 2 será utilizado apenas para a leitura dos botões. Vamos então ver aqui os botões. Função dos botões está lá embaixo. Boot here, de leitura dos botões, eu tenho 5 variáveis locais estáticas, flag 1 a flag 5. Eu testo se o botão foi pressionado. Se foi pressionado, eu coloco a sua flag auxiliar em 1. Faço a mesma coisa para botão 2, 3, 4 e 5. E testo cada condição aqui, ó. Eu testo se o botão foi solto e flag 1 está em 1, pois eu coloquei em 1 quando pressionei o botão. Se for verdadeiro, eu zero a flag e executo a minha ação. E faço a mesma coisa para o botão 2, 3, 4 e 5. Observe que a minha ação só vai ser executada toda vez que eu saltar o botão. Botão 1, eu incremento o display mode, a variável auxiliar do display. Se for maior que 1, ela volta a ser 0. Vamos agora na função do display. Função do display, eu testo o display mode. Se for igual a 0, vel1 será igual a horas e vel2 será igual a minutos. Aí eu mostro no meu relógio o valor das horas. Caso contrário, se display mode for 1, vel1 será igual a hort1, a hora timer 1, e vel2 será igual a minutos timer 1. Aí eu mostro no display o valor do alarme, que está sendo ajustado ou que foi ajustado. E a função display será apenas isso, para mostrar os valores no display, ou o relógio ou o alarme. Botão 2. Eu inverto a posição de alarme 1. Tá entendendo? Ele vai estar alterando entre 0 e 1, pois é um bit que só pode ser 0 ou 1. Se ele for igual a 0, eu chamo a função dispMod e ela será igual, ou melhor, se o alarme for igual a 0, dispMod será igual a 0, pois eu desliguei o alarme, entendeu? Ele está desligado, então eu mostro o meu relógio no display. Botão 3, eu ligo o timer 1. No botão 3 eu vou ajustar o alarme. Eu ligo o timer 1. Ele está desligado. Ligo o timer 1, dispMod será igual a 1. Aí eu vou estar mostrando o alarme no meu display.
Incremento TMR check. TMR check. Quando ele for maior, eu testo se ele é maior que 3. Se ele for maior que 3, eu pressionei 4 vezes, ele volta a ser 0. Quando ele for 0, né? Se TMR check for igual a 0, Disp Mode será igual a 0 e eu volto a mostrar o relógio, pois eu saí do ajuste do alarme. Botão 4, eu ligo timer 1 e incremento o Health Check de 1 em 1. Testo se ele for maior que 3, ele será igual a 0, ele volta a ser 0. Entende? E no botão 5, eu faço o ajuste do alarme ou do relógio. Eu testo se Health Check é maior que 0. Se é maior que 0, eu estou ajustando o relógio. E eu chamo a função do relógio. De ajuste do relógio, perdão. E no segundo if bem aqui, eu testo se TMR underline check é maior que 0. Se for maior que 0 é porque eu estou ajustando agora o alarme. Aí eu chamo a função de ajuste do alarme. Vamos agora ver essas duas últimas funções. Função de ajuste do relógio, eu faço um switch em Health underline check, que é a variável que eu estou incrementando lá no botão 3. No caso 1, eu incremento os minutos de 1 em 1. No caso 2, eu incremento os minutos de 10 em 10. E no caso 3, eu incremento as horas de 1 em 1. E faço um segundo teste depois que eu saio do meu switch. Saí do meu switch, né? Eu faço um segundo teste. Se horas for maior que 23, 0. Volta a ser 0. Se minutos for maior que 59, volta a ser 0. E em seguida eu testo se Health Check é igual a 0. Se for igual a 0 é porque eu não estou mais ajustando o relógio. Então eu desligo o timer 1 para que o dígito pare de piscar. E faço a mesma coisa aqui na função de ajuste do alarme. No caso aqui o meu switch, né, o meu laço switch, ele vai testar o TMR underline check do botão 4, pois eu vou estar ajustando agora o alarme. Caso 1, minuto alarme 1 incrementa de 1 em 1. Caso 2, minuto timer 1, melhor dizendo, incrementa de 10 em 10. E caso 3, horas timer 1 incrementa de 1 em 1. E mesma coisa aqui, ó. Se horas timer 1 for maior que 23, volta a ser 0. Se minutos timer 1 for maior que 59, volta a ser 0. E se TMR underline check for 0, desliga o timer 1 para o dígito parar de piscar. E com essa função aqui eu ajusto o meu alarme. Função do buzzer, né? Bem simples, já vimos em vídeos anteriores. O buzzer, eu passo o parâmetro da minha função, chamo a função e passo o valor do parâmetro. Aqui eu tenho uma variável local chamada m e faço o nosso for de condição nessa minha variável m. M inicia em 0, m é menor que num, ele será menor que o valor que eu colocar aqui, no caso eu coloquei 4. Incremento m de acordo com o valor de num, que no caso será 4 vezes. Aí eu ligo o buzzer, espero 20 milissegundos, desligo o buzzer, espero 20 milissegundos e finalizo o laço for. Se eu tiver que repetir o laço for, porque eu vou repetir, eu espero 100 milissegundos antes de repetir. E aqui eu tenho a função que faz o buzzer tocar. E a última função é a função toque alarme, que é a função que vai fazer com que o buzzer toque quando houver a coincidência, tá entendendo? Do alarme com as horas. Eu testo se minutos timer 1 é igual a minutos e se horas timer 1 é igual a horas. Se isso for verdadeiro, significa que o alarme que eu ajustei, ou melhor, significa que as horas que o relógio está mostrando é igual a hora que eu ajustei no meu alarme. Se isso for verdadeiro, eu crio um loop infinito no meu bit alert 1. Se ele for verdadeiro, enquanto ele for verdadeiro,
DispMod será igual a 1. E eu vou estar mostrando no meu display, no meu relógio, no meu display o valor do alarme. E vou tocar o buzzer 4 vezes a cada 100 milissegundos. E ele vai ficar preso aqui, ó. Ele vai ficar preso tocando o buzzer infinitamente até que eu pressione o botão 2 e o alarme volte a ser 0. Aí ele desliga o buzzer. Entendendo? E dessa forma aqui eu consigo fazer com que o meu relógio, né, o meu alarme, ele soe toda vez que ele for ajustado. Voltando aqui, temos o loop infinito que eu já falei. Ele chama a função do display, que já vimos. Essa função aqui, ó, que ela vai mostrar o relógio quando o DispMod for 0 e vai mostrar o alarme quando o DispMod for 1. E em seguida eu faço um teste para saber se a variável, se o bit alarme 1 é igual a 1, significa que ele está ativado. Então eu chamo a função do alarme e faço ele tocar. Caso contrário, eu apenas desligo o buzzer para que ele jamais toque. E assim, pessoal, eu finalizo o programa do nosso projeto. Tá entendendo? O vídeo, como vocês puderam ver aí, o vídeo ele está ficando longo, tá entendendo? Esse aqui é um projeto um pouco mais complexo, deveria ser dividido em vários vídeos. Portanto, deve ter passado coisas aí que muitos, principalmente quem está iniciando, não entendeu. Se algum de vocês aí não entendeu alguma coisa que eu falei, deixa nos comentários que eu vou estar tentando explicar melhor para você. Como eu já disse aqui no canal, em vídeos anteriores, eu não sou professor, eu apenas tento ensinar aquilo que eu sei. Então, mais uma vez, se ficou... tem uma coisa que eu esqueci de explicar aqui. Lá na interrupção. Aqui na função de interrupção, fora das interrupções, né, dos testes de interrupções, eu testo se blink é igual a 1. Se blink for igual a 1, eu ligo os LEDs. Os meus LEDs aqui, ó, eles acendem. Caso contrário, eu desligo eles. Ou seja, toda vez que blink for 1, o LED liga. Quando o blink for 0, os LED apagam e ligam novamente quando for 1. E eles ficam piscando de maneira infinita. Isso aqui vai simbolizar os segundos no meu relógio, no nosso relógio. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, eu não sou professor, eu apenas tento explicar eu apenas tento ensinar aquilo que eu sei. Então, se algum de vocês não entendeu alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários que eu vou estar tentando explicar melhor. Deixa eu compilar aqui. Muito bem, compilou com sucesso. Nós vamos agora ver as placas de circuito impresso do nosso projeto antes de irmos para a bancada fazer os testes práticos. Muito bem, pessoal, aqui está a primeira placa do nosso projeto. É a placa de controle do nosso projeto. É uma placa dupla face. Vamos ver aqui o 3D dela. Aqui está o visual 3D. É melhor de ver dessa forma. É uma placa dupla face, uma placa pequena. Aqui está o nosso regulador, né, de tensão. Como eu falei no começo do vídeo, não é necessário colocar dissipador de calor nele, pois os circuitos lógicos têm um consumo muito baixo. Mas você pode estar colocando aí, por garantia, um dissipador pequeno. Aqui está o plug do nosso transformador. O transformador não é polarizado, vocês podem colocar aqui de qualquer forma a ligação. E aqui está os pinos, né, para controle para conectar os segmentos do display, os dígitos e os LEDs amarelo e verde, os botões aqui, né, do nosso projeto, o conector GND e o conector 10 volts. Muito bem.
Essa é a primeira, essa é a primeira placa do nosso projeto. Vamos agora ver a segunda placa, que é a placa do display. Muito bem, pessoal, aqui está a segunda placa do nosso projeto. Também é uma placa dupla face, é uma placa maior. Vamos ver aqui o visual 3D dela, porque é mais fácil de entendermos o seu circuito, né, o seu design. Aqui estão os LEDs, né, que formam o display, e os LEDs que formam os dois pontos que piscam. Esse bem aqui é o LED verde, né, que indica quando o alarme for ativado, e o LED amarelo que indica toda vez que estivermos mostrando o alarme. Os transistores BC547 e os transistores BC557 que controlam os segmentos do display, e esses daqui são os transistores BC337 que controlam os dígitos e os LEDs. Aqui estão o conector dos segmentos, o conector dos dígitos e dos dois LEDs, o conector de 10 volts e o conector GND. Os resistores eu coloquei dessa forma aqui, né, em pé, para diminuir o tamanho da placa, né? Se eu colocasse ele deitado, a placa ia ficar muito grande. Parte de trás dela. Se eu quiser, eu posso vir bem aqui, ó, em preferências, né? Cores. E eu posso estar alterando aqui, né, a cor aqui, né, da placa, para ver como é que ela ficaria se eu quiser montar ela, né? Se eu quiser mandar fabricar ela. Voltar a ajustes padrões. Então é isso. Pessoal. De teoria é apenas isso. Vamos agora voltar para a bancada para fazer o teste prático do nosso projeto. E como eu disse, se tiver alguma dúvida sobre a parte teórica, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tentando explicar melhor para você que não entendeu. Vamos agora para a bancada fazer os testes e comprovar o funcionamento do nosso projeto. Segura aí que eu já volto. Muito bem, pessoal, voltei aqui na bancada e aqui está o nosso projeto montado em placas ilhadas, que são aquelas placas perfuradas. Vamos ver primeiramente a placa de controle. Aqui nós temos a entrada do transformador, o retificador, os filtros, o regulador LM7805, que nesse caso não necessita de dissipador de calor, pois o consumo dos circuitos lógicos é baixo, porém você pode estar colocando um pequeno caso queira. Aqui nós temos o conector de 10 volts para alimentar os LEDs do display. Aqui nós temos o GND, um pino de GND, os conectores, né, dos botões, são 5 botões, o PIC, o cristal de 4 MHz, os dois capacitores de 22 picofarads que formam o clock do PIC. O resistor de master clear também aqui. Aqui nesse conector eu vou estar utilizando apenas esse pino aqui, que é para controlar os LEDs que piscam. Esses dois aqui não é utilizado, que é o RB1 e o RB2 não é utilizados. Aqui é o 4093 e os dois registradores de deslocamento. Aqui controla os segmentos, aqui controla os dígitos e os dois LEDs que indicam o alarme e quando o alarme está ativado. Aqui é o LED verde e o LED amarelo. Eu já vou mostrar para vocês. E aqui é o buzzer. Embaixo não fica muito elegante, né? Placa ilhada. Porém, funciona. E a segunda placa é a que eu montei, é uma placa de 10x15. Aqui são os LEDs que eu removi de um pisca-pisca que eu comprei, um pisca-pisca desses da China mesmo, eu acho que é da China. São LEDs de alto brilho, eu lixei eles para serem difusos. Esse tipo de montagem LED difuso é melhor, pois o de alto brilho atrapalha, né? O alto brilho dele atrapalha a visualização. Esses aqui são LEDs de 5mm comum, também de alto brilho, que eu também lixei, né? Não é do pisca-pisca, é LEDs comuns de alto brilho que eu lixei para ficarem difusos. Aqui nesse aqui eu tive um problema. Esse segmento B, ele queimou os LEDs, né?
Então eu peguei o segmento F e mudei para cá. Aí no caso ele não vai ligar, só vai ligar quando for 1 ou 2. E funciona. Aqui estão os transistores BC547, os transistores BC557 que controlam os dígitos, os segmentos, né? Esses transistores aqui é o 337, né? Esse aqui também, que faz a multiplexação, né, dos dígitos. E o LED verde que indica quando o alarme está acionado e o LED amarelo que indica quando estamos vendo o alarme. E aqui estão os conectores, né? Os conectores aqui na minha montagem é diferente aí do vídeo, entendendo? Pois eu tive que montar, como é a placa ilhada, eu tive que fazer da melhor maneira aqui para mim, para que funcione no meu caso. Mas aí no computador, né, que vocês viram aí na parte teórica, a placa de seguro de presta ela está bem sinalizada lá, não há erros na hora de montar. Aqui é os segmentos, os dígitos, o blink, né, a tensão de 10 volts e o GND. E aqui apenas os dois LEDs, esses três aqui não é utilizado na minha montagem. Embaixo aqui eu fiz conexões com os fios do próprio pisca-pisca. O pisca-pisca vai aparecer bem aqui do lado a imagem dele para vocês. A conexão aqui entre um e outro, eu vou fazer aqui, eu fiz, né, com esses conectores aqui, né, esses pinos, né, e eu montei eles, eu mesmo montei, né, no próprio fio do pisca-pisca, pois é um fio bem maleável mesmo e funciona muito bem. Os botões são botões push button comuns para fixar em painel. Eu também vou conectá-los na placa utilizando esses conectorzinhos aqui que eu mesmo montei. Aqui eu já usei um fio um pouco mais rígido. Muito bem, pessoal, agora eu vou estar montando, né? Vou estar fazendo a conexão aqui e em seguida eu volto aqui para a gente ligar e fazer os testes, né? Fazer o ajuste do relógio, o ajuste do alarme e ver o alarme tocando. Fazer mais uma pausa no vídeo aqui, segura aí que eu já volto. Muito bem, pessoal, voltei aqui, montei aqui novamente o meu circuito e agora eu vou estar ligando a tomada da rede elétrica para poder ligar o nosso circuito. Deixa eu ligar aqui. Pronto, o relógio inicia em 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Os segundos a gente visualiza nesses dois pontos aqui piscando. Agora eu vou estar atuando no ajuste do relógio. Neste momento são 2 horas e 2 minutos da madrugada. Então, no botão 4 eu inicio o ajuste do relógio. Dando um clique, ele começa a piscar a unidade 2 minutos. E com o botão 5 eu faço o ajuste, né? Botão 4 inicia o ajuste, botão 5 faz o ajuste. 2. Nesse momento é 3, né? 2 e 3. Já mudou. Dando mais um clique no botão 4, ele vai para unidade, né? Para dezena, né? Dos minutos. No caso é 0 mesmo. E dando mais um clique, ele vai para a unidade das horas. 1, 2. Dando mais um clique, ele sai do ajuste. E nesse momento, né, são 2 horas e 4 minutos. Aqui no meu relógio e 2 horas e 3 ali no meu computador. Tá entendendo? Porque quando eu liguei o meu relógio, ele estava um pouco mais atrasado do que o relógio do computador, em questão de segundos. Agora eu vou estar atuando no ajuste do alarme. Eu ajustei o relógio, que vamos visualizar o tempo todo, e agora eu vou ajustar o alarme, que eu quero que desperte. São 2 e 4 aqui no meu relógio, eu vou botar para 2 e 6. No botão 3 eu inicio o ajuste do alarme, da mesma forma que foi feito o ajuste das horas. Dando um clique aqui, ele acende o LED amarelo e mostra o valor do alarme, que no caso é 0 horas, 0 minutos. No alarme não tem segundos. Com o botão 5 eu faço o ajuste do alarme da mesma forma que foi feito o ajuste das horas.
né, do relógio. Seis. Vou botar para 7 minutos, né, dezena dos minutos, unidade das horas. Acabei passando, agora eu vou clicar até ele fazer a volta. Pronto, 2 horas e 7 minutos o meu alarme ele vai tocar. Dando mais um clique, ele sai do ajuste do relógio, do alarme, perdão, e volta a mostrar o relógio. No botão 1, que é este botão bem aqui, eu alterno entre o relógio e o alarme. Dando um clique bem aqui, o LED amarelo acende, indicando que o alarme está sendo visto aqui, né, no display. Dando mais um clique, ele volta a mostrar o relógio. E para ativar o alarme, né, para ativar o alarme, eu clico no botão 2 aqui, ó. Dando um clique no botão 2, o LED verde acende. Porém, eu não vou ativar. Vou deixar desativado. E quando der 2 e 7, ele não vai tocar. Vamos aguardar um pouco. Da 2 e 7, ele não deve tocar. Vamos aguardar. Não vou acelerar o vídeo. 2 e 7, né? O meu alarme também está para 2 e 7, como a gente pode ver aqui. Só que ele não tocou, pois eu não ativei o alarme. Agora eu vou ajustar novamente o alarme para 2 e 8. Alarme 2 e 8. Pronto. Meu alarme está ajustado para 2 e 8. 2 e 8. Porém, para que ele venha tocar o buzzer, eu preciso clicar no botão vermelho, né, botão 2, e ativá-lo. O LED acendeu, o meu alarme está ativado. Assim que der 2 e 8, ele vai tocar o buzzer. Vamos aguardar. Vamos aguardar um pouco. Pronto. Tapei aqui o buzzer com o meu dedo para abafar o som. Deu 2 e 8, que foi o alarme que eu programei, né, que eu ajustei. Houve a coincidência do alarme com o relógio, o buzzer toca. E ele vai ficar tocando de maneira infinita até que eu pressione novamente o botão e desative, tá entendendo? E observe que o LED amarelo acendeu, significa que nesse momento que a gente está vendo aqui é o alarme que nós ajustamos. Quando eu clicar bem aqui e desativar o alarme, o LED amarelo vai apagar e vamos voltar a ver o relógio. Pronto, desativamos o alarme e voltamos a visualizar o relógio aqui, 2 e 8. Observe que mudou aqui, né? Se eu ativar novamente o alarme, ele não vai tocar, pois o relógio agora é diferente do alarme. Porém, quando o alarme toca, né, o relógio vai rodar normalmente, mas o buzzer vai continuar a tocar a menos que eu desative o alarme. Pronto. Muito bem, pessoal, eu acho que de explicação, né, de funcionamento aqui do nosso circuito, eu acho que é o suficiente. Agora eu vou fazer uma pausa no vídeo, eu vou montar o meu relógio na minha estrutura física, na minha caixa que eu escolhi, e em seguida eu volto aqui para a gente ver ele já montado e funcionando, tá entendendo? Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui aonde é que eu vou montá-lo, tá entendendo? Então vou fazer uma pausa rapidinho no vídeo, segura aí que eu já volto. Muito bem, pessoal, voltei aqui. Aqui está a caixa metálica, que eu inclusive já preparei ela, né, para minha montagem. É uma caixa metálica pequena. Ela
Ela é bem semelhante às caixas que a gente já fez aqui no canal, né? Que a gente já montou projetos no canal. Como por exemplo a carga de bancada e a fonte, e essa fonte aqui, ó. Eu acho que não dá pra vocês verem, né? Essa fonte simétrica aqui foi com essas mesmas caixas metálicas. Essa aqui era um pouco menor. Vou posicionar melhor a câmera aqui. Ela é um pouco mais achatada. Eu já cortei ela, aqui a parte dos botões, aqui onde vai ficar o display. Fiz aqui o furo, né, para colocar o soquete do fusível. E esse corte aqui da chave seletora já vem nela, né, e encaixa perfeitamente nessa daqui, ó. Encaixa perfeitamente nela. Essa chave aqui é comercial. Aqui tem alguns furos, né, para fixar as placas. Eu já fiz tudo, medi tudo. Ele vai ficar assim, ó, quando tiver montado. E depois eu vou pegar esta placa de acrílico preta transparente, né, e vou colar ela bem aqui, ó, para poder esconder os LEDs, esconder a parte interna e servir como difusor, né. Ele vai melhorar o brilho dos LEDs aqui dentro, não vai ficar muito intenso e a gente vai conseguir visualizar bem os números do nosso display, do nosso relógio. Muito bem, eu vou fazer agora mais uma pausa no vídeo. Eu vou estar montando aqui o meu relógio. Essa parte eu não vou mostrar para vocês, pois a montagem física depende muito de quem está montando, né? Depende da criatividade de quem vai fazer a montagem. Então eu vou fazer uma pausa no vídeo e em seguida eu volto aqui com o relógio já montado. Segura aí que eu já volto. Muito bem, pessoal, voltei aqui. Aqui está o relógio montado. Eu já vou ligar ele para vocês verem. Primeiramente eu vou mostrar aqui os detalhes da montagem. Essa daqui é a parte da frente do relógio. Eu já colei aqui a peça de acrílico. É um acrílico preto translúcido. Eu colei ele com cola instantânea mesmo. Aqui são os botões, são 5 botões. Esse botão aqui ajusta o relógio e o alarme. Esse botão aqui seleciona o ajuste do relógio. Esse botão aqui seleciona o ajuste do alarme. Esse botão aqui liga e desliga o alarme. E esse botão aqui mostra o relógio e o alarme aqui no display. Na parte de baixo aqui a gente tem aqui uns cortes, né, que é o suspiro da própria caixa mesmo. E eu coloquei aqui esses pezinhos adesivos de borracha. Borracha não, de espuma, né? Que parecem EVA. Para dar mais aderência aqui quando eu coloco ele em alguma superfície lisa. Aqui na parte de cima também tem alguns suspiros, né? Da própria caixa. Aqui do lado aqui nós temos o soquete do fusível. Espera que a câmera não quer focar agora. Isso. Espera que eu dou já um jeito nisso aqui. Agora sim. Esse aqui é o soquete do fusível. Aqui é a chave seletora de tensão, né? 220 volts, né? Ou 110 volts aqui, né? 110 e 220. E eu fiz esse furo aqui para passar o cabo aqui da tomada. Aqui do outro lado não tem nada. E aqui atrás, né, que no caso essa parte aqui no caso seria a parte de baixo, né, se eu fosse montar, mas ficou melhor dessa forma aqui. Então aqui atrás nós temos os furos, né, as cabeças dos parafusos que ficaram para fora. E esses negócios aqui é da própria caixa, né, são os pezinhos da própria caixa. Muito bem, falta agora a gente testar o relógio. Porém, antes da gente testar o relógio, antes de eu ligar ele aqui, eu vou estar abrindo aqui a caixa para vocês verem a parte de dentro da minha montagem. Lembrando que essa montagem aqui foi a montagem que eu fiz, tá entendendo? Vocês aí podem estar fazendo outro tipo de montagem. Vou fazer uma pausa no vídeo aqui e já volto. Muito bem, pessoal, desmontei aqui
a caixa e aqui está a parte interna da minha montagem. A parte de baixo, né, a placa de controle ficou embaixo, a parte de cima aqui ficou suspensa por 2 parafusos, esse aqui, né? Coloquei até aqui um pedacinho de metal, né, para ajudar. Transformador ficou bem aqui, ó. Transformador de 9 volts meio ampere. Aí tá os botões. E deixa eu mover pra cá. Olha só. Essa daqui foi a melhor maneira que eu encontrei de fazer a minha montagem. Aí na hora que se vocês forem montar o relógio, vocês podem estar montando da maneira que vocês acharem melhor. Eu até tentei filmar parte dessa montagem aqui, mas o vídeo ficou sem foco, né? Ficou desfocado, não ficou bom. Muito bem. Eu vou agora tá montando aqui tudo e em seguida eu volto aqui para a gente fazer o teste novamente do relógio. Segura aí que eu já volto. Muito bem, pessoal, voltei aqui, montei aqui novamente o relógio e agora eu vou estar ligando a tomada para vermos o nosso relógio funcionando aqui com a montagem finalizada. Ligando aqui. Muito bem, o relógio inicia em 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Porém, os segundos a gente visualiza na forma desses 2 pontos aqui piscando. Neste momento aqui é 1 hora e 11 minutos da manhã. Então vamos começar ajustando o relógio. Primeiramente, eu tenho que falar sobre um bug, né, nessa montagem aqui, que é o seguinte. No momento que a gente está ajustando o relógio, por exemplo, estou ajustando agora o relógio, né? Estou ajustando aqui o relógio. Se por acaso eu clicar no ajuste do alarme, ele vai também ajustar o alarme. Observe aqui, ó. Tá entendendo? E aqui está o relógio, ele ajusta junto com o alarme. Lá no software, na parte dos botões, na função dos botões, vocês podem estar corrigindo isso para que no momento que vocês forem ajustar o relógio, vocês não consigam ajustar o alarme. E no momento que vocês forem ajustar o alarme, vocês não consigam ajustar o relógio. Tá entendendo? Isso foi um bug que passou despercebido, mas é fácil de sempre estar corrigindo aí no software. Muito bem, vamos aqui dar continuidade aos nossos testes. 1h12 agora. Vamos ajustar aqui o relógio primeiramente no botão 4. 1h12, eu vou botar 1h13. Acabou zerando aqui os segundos. Vamos voltar aqui. 1h13, já está 1. Foi para 1h14 porque os segundos já estavam contando. 1. Muito bem. Agora nós vamos visualizar o alarme no botão 1. Visualizando o alarme, né? O alarme está mostrando 11 minutos, 0 e 11, porque a gente fez aquele ajuste de teste. Clicando, observe que o LED amarelo acende. Clicando novamente, ele volta a mostrar o relógio. Vamos agora ajustar o alarme para 1 e 1h14 aqui para 1h16. 1h16. Pronto. Quando eu clicar novamente para sair do ajuste, ele volta a exibir o alarme. Vamos clicar novamente bem aqui. 1h16, o alarme que está ajustado. Clicando novamente, ele volta a exibir aqui
as minhas horas. Uma coisa, pessoal, na minha montagem aqui é que a placa do meu display ela acabou ficando muito aqui pro canto, entendendo? Isso aí foi um erro que eu cometi na minha montagem, porém aqui não vai me atrapalhar muito, entendendo? Vamos esperar agora, né, dar 1h16, né, para poder tocar o alarme. Porém, não vai tocar porque eu não ativei aqui o meu alarme. Vamos esperar para fazer esse teste aqui. Vamos esperar. Vou acelerar o vídeo aqui para não demorar muito. Muito bem, 1h16, né, o meu alarme está ajustado para 1h16, porém o relógio, o despertador não tocou porque eu não ativei o alarme. Vamos ajustar agora para 1h17 o nosso alarme. 1h17. Muito bem, o meu alarme agora está ajustado para 1h17. E agora eu vou ativar o alarme clicando aqui no botão 2. Pronto, né? O LED verde acendeu, indicando que o meu alarme está ativado. Então, quando houver a coincidência da hora com o alarme, o buzzer vai tocar. Vamos agora esperar. Isso aqui é só para mostrar que o despertador só toca quando está ativado. Muito bem. Ele agora vai tocar infinitamente, sem parar, entendendo? A menos, é claro, que eu clique aqui e desative. O relógio vai continuar rodando, né? O relógio está rodando. Porém, ele vai continuar tocando e mostrando, ele está mostrando, nesse momento, ele está mostrando aqui, né, o alarme. Vamos esperar. Muito bem, pessoal. Passou um tempo aqui. Agora eu vou desativar o alarme. Desativei o alarme, ele voltou a mostrar o relógio e observe que é 1h18. Ou seja, o alarme toca, ele continua tocando infinitamente até que eu pressione para desativar. E enquanto isso o relógio roda normalmente. Só que a gente visualiza no display o alarme enquanto está tocando. Tá entendendo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, foi o último vídeo do ano. Eu queria muito montar esse projeto aqui e trazer para vocês aqui o projeto de um relógio digital controlado pela frequência da rede elétrica. Esse relógio é um relógio bem estável. Eu fiz 2 testes com ele aqui quando eu estava montando, 2 testes de 24 horas, ligado direto. No primeiro teste ele atrasou quase 4 segundos e no segundo teste ele adiantou quase 4 segundos em 24 horas. Ou seja, como ele depende da rede elétrica, a rede elétrica, por mais que seja bem estável, né, a frequência, ela sempre está um pouco alta, um pouco baixa, então pode causar esses atrasozinhos ou esses adiantamentos. Porém, é quase que imperceptível, entendendo? Ou seja, ele vai levar praticamente um mês ou um pouco mais de um mês para poder você notar um atraso significativo nas horas e nos minutos. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Né? Nesse momento que eu estou gravando aqui é dia 26 de dezembro de 2021, 1h19 da manhã, aqui no meu computador, 1h20 aqui no relógio. Então, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê ano que vem aqui no canal com mais vídeo de projeto. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. E um forte abraço a todos e até a próxima. Falou e tchau.